Nós pegarmos vários objetos do cotidiano, como vasos, garrafas, taças, copos, xícaras, canecas, grande parte desses objetos tem característica de serem cilindros. Cilindros com uma forma um pouco modificada, com medidas um pouco modificadas de um lado para o outro. Mas se nós soubermos trabalhar aqui com relação a medir e a trabalhar com a simetria bilateral, aprender a desenhar corretamente os dois lados, nós vamos ver que é muito fácil nós aprendermos a desenhar esses objetos. Começamos com esse desenho desse cilindro aqui. E se nós modificarmos essa linha lateral, nós vamos criar já um novo desenho. Então eu posso, por exemplo, aproximar essa parte, eu posso afastar essa parte da linha e pode ver que nós, com isso aqui, temos lateral de um vaso. Até aqui é muito fácil. A grande dificuldade de todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, é como que nós vamos fazer o outro lado. Como nós conseguimos deixar os dois lados iguais quando nós temos essa linha bastante complexa. Existem algumas formas de fazer isso, mas eu acredito que é melhor nós traçarmos algumas linhas, principalmente o ponto mais próximo da linha central e o ponto mais distante. Esses são os principais. Claro que quanto mais linhas de referência nós colocarmos aqui, mais fácil vai ser nós conseguimos desenhar do outro lado. Então, eu vou estender agora essas linhas horizontais. Aqui para o outro lado. E então, com o próprio lápis, eu vou medir o melhor possível. E eu vou marcar os tamanhos do outro lado. E você transferir essas medidas aqui utilizando uma régua. Como disse, uma ferramenta, um instrumento muito bom. Nesse caso aqui ajuda bastante o nosso trabalho de medir aqui. Então agora eu vou ter uma série de pontos aqui que vão me dizer que essa linha aqui vai ter que passar por aqui aproximadamente por esses dois pontos e então fazer uma curva à base. Então nós conseguimos trabalhar essa nova forma desse cilindro aqui. E a partir dessas formas básicas nós podemos construir muitos outros desenhos. Vou mostrar para vocês agora como é que nós fazemos uma garrafa. Nós podemos fazer uma garrafa. Então a partir do eixo central, eu vou definir um tamanho para minha elipse inferior e eu vou definir um tamanho aqui para a elipse superior. Então, eu vou criar um desenho. Aqui é interessante sempre você começar o esboço antes do ponto e terminar a linha do esboço, da linha lateral, depois do ponto aqui em cima. Para quê? Para garantir que o encontro entre as linhas passem por esse ponto bem preciso. Depois eu vou mostrar como é que nós podemos errar muito nessa parte aqui. O que importa nesse momento? Eu tenho que saber que eu vou fazer uma linha que passa por esse ponto e passa por aqui. Eu vou afastar essa linha do centro, depois eu vou aproximar novamente e então passar pelo ponto de cima. Então isso aqui pode ser um vaso, pode ser uma garrafa, bem tranquilo. Agora para nós fazermos o outro lado, então nós vamos criar algumas linhas. Quanto mais fizer, mais precisa vai ser essa passagem. Aqui, por exemplo, eu já vou anotando, ponto aqui vai ter o mesmo tamanho, aqui o mesmo tamanho. Quanto mais fizer, melhor será o resultado. Porque agora eu sei que essa curva passará por esses pontos. Tem que vir um pouquinho mais aqui. Lembrando sempre, precisa corrigir, primeiro corrija e depois apague. Então nós temos aqui o outro lado produzido. É muito interessante, nós estamos desenhando assim, virar a folha, porque erros de simetria são mais fáceis de perceber quando nós invertemos a imagem. Certo? Então, isso aqui podemos reproduzir de diferentes formas. Podemos começar a observar, medindo garrafas, pegando vasos.
E podemos criar muitos objetos cotidianos seguindo essa técnica. Mas sempre atenção, nós temos que medir os dois lados e ir trabalhando. Eu sempre coloco que o mínimo que nós temos para fazer um desenho de um vaso é nós marcarmos, então, a elipse superior, que o cilindro sempre vai marcado por essa elipse superior, às vezes mais alta, às vezes mais baixa, dependendo da observação. Geralmente nós vamos ter uma área que é mais curta, mais próxima ao centro, aqui, e nós vamos ter, então, em alguma medida, um ponto que seja mais afastado do centro. E, por fim, a elipse inferior, que às vezes pode ser do mesmo tamanho da elipse superior, pode ser menor, pode ser maior, dependendo do desenho que vocês estejam criando. Então, elipse inferior, começo a traçar antes, faço essa curva que passa por esses pontos e sempre passa um pouquinho do ponto de chegada. Aqui eu vou mostrar um pouco, eu vou fazer certo embaixo, mas em cima eu vou mostrar como é que é o errado. Aqui nós temos a curva. Claro que quando eu tenho apenas essas 4 medidas aqui, eu vou ter que tomar muito mais atenção no formato das curvas. Então é um pouco mais difícil de conseguir acertar. Agora, se você tenta chegar aqui, é muito comum as pessoas fazerem uma curva a mais aqui, ó, ou fazer a curva pro lado errado. Porque se querem chegar no ponto, na verdade, essa linha tem que não é para chegar nesse ponto, é para passar por esse ponto aqui. E é muito comum as pessoas fazerem assim, um vaso com essa curva. Às vezes os vasos têm essa curva aqui, mas às vezes não. Então sempre tentem fazer com que a linha, ó, passe pelo ponto. Então aqui nós temos formato básico. Vou recomendar que vocês observem, criem, façam 5, 6 desenhos assim de cilindro, se acostumando a trabalhar com essas medidas, a trabalhar com essas formas. Porque agora nós vamos começar a utilizar aqueles nossa escada de tons, a nossa escala tonal, para trabalhar e dar volume a esses desenhos aqui. Então, ó, quero que vocês observem aqui como é a questão da iluminação em um objeto que seja cilíndrico. Tá? Então, você pode observar que a área que pega mais luz, então nós vamos ter depois uma área que vai estar com esses tons aqui, com essa área mais escura. Enquanto que na área superior, vejam que não parece invertido essa questão. Então, porque aqui dentro, ó, então esse aqui é oco, então a luz está batendo aqui e jogando a sombra nessa parede, enquanto essa parede recebe a luz e essa está na escuridão. Então, sempre nós trabalharmos com a questão da escala de tons num cilindro, nós temos que lembrar que na elipse superior nós temos que inverter a direção da escala de tons. E vejam sempre como que é arredondado aqui a parte inferior. Por isso nós temos que desenhar também a elipse nessa parte de baixo. Pegando a nossa borracha, eu vou aliviar aqui, apagar um pouco o esboço. Lembrando, todas essas partes com linhas, tudo aqui ainda é no nosso esboço. A partir de agora vamos fazer o desenho mesmo. O desenho propriamente dito. Mas é a partir desse nosso trabalho com os esboços. Nós estamos utilizando aqui papel sulfite reciclado 75 gramas. Justamente ele é um dos ideais para você trabalhar com a escala de tons, fazer o degradê. Ele é muito melhor que o sulfite normal e é muito melhor do que o caderno de desenho tradicional. Quem é melhor do que esse aqui é o papel Canson. Ele já é mais adequado justamente para trabalhar com tons, com essas gradações com o seu lápis. Então agora, a partir dessas linhas, eu vou fazer o desenho definitivo. Lembrando sempre, movam o cotovelo, desenhe com o cotovelo. A mão tem que ficar bastante firme, mesmo que a pegada fique para frente, a mão fica bastante firme. E lembrando então que a elipse de baixo, nós vamos desenhar só a curva inferior, a não ser que seja um objeto transparente. Então, uma vez feito isso aqui, nós temos o desenho e vamos utilizar a escala de tons. Se você reparar, ele não está exatamente simétrico aqui. Eu teria que trabalhar um pouquinho mais. Mas também
Geralmente não precisa ser tanta, se chegar a uma precisão tão gigante assim, mas só bastante cuidado, pode fazer e acertar a simetria. Também mostrar que quanto mais linhas você fizer, melhor é você acertar as duas curvas. Mas também não precisa exagerar isso aqui. Geralmente, se eu fizer umas 3, 4, máximo 5 referências, eu já vou conseguir um excelente resultado. Agora, nós vamos poder definir, então, um lado que seja mais escuro. Então, nós podemos utilizar aquela escala, como nós vimos nas últimas aulas, e ir criando o nosso degradê desse lado. Algumas pessoas vão dizer, eu não consigo fazer assim de primeira, controlar de tal forma que ele fique certinho o degradê. Eu posso utilizar a técnica dos 3 degraus. Então eu posso, agora vou ensinar uma outra forma de fazer esse degradê, onde eu vou utilizar, tá, para fazer as transições entre os degraus, o lápis. Então eu posso criar aqui, ó, seguindo a curva, eu vou desenhar aqui, ó, 3 linhas bem de leve. A primeira, vamos chamar ela de 100%. A segunda, vamos diminuir da metade, 50%. A terceira, metade da metade, então 25%. E nós vamos ter a parte que nós vamos deixar o papel aparecendo, então o 0%. Então no primeiro degrau, eu simplesmente vou pintar todo ele, deixando com a mesma tonalidade. Então não significa que tem que ser muito forte, apenas que tem que estar igual à linha de contorno. Então você vai preencher esse degrau de maneira a eu não enxergar mais a linha de contorno, que eu vou deixar homogêneo, eu vou deixar parecido. Na segundo degrau aqui, então eu vou tentar jogar apenas a metade da intensidade aqui. A parte superior eu tenho que aproximar mais as linhas. Percebam também que a direção que nós estamos preenchendo sempre tem que acompanhar essa curva do objeto. No terceiro degrau, então nós vamos tentar metade da metade, bem clarinho. Vejam só, já cria um bom efeito aqui. Só vou reforçar um pouquinho esse 50%. Acho que precisa um pouco mais. Então, eu estou aqui, ó, já com os 3 degraus. Já começa a me passar o efeito do degradê, já começa a passar uma ideia de volume. Para o lado que pega a luz, eu vou repetir os 3 degraus. Só que eu vou fazer os degraus bem próximos da linha, degraus pequenos. Então, o primeiro degrau, como se eu apenas engrossasse a linha de contorno. Cuidando para não ultrapassar a linha, pintando apenas, colorindo, preenchendo apenas a parte interna do nosso desenho. Que se você passar para fora, você vai borrar o desenho, não é o que nós queremos. No segundo degrau, então nós vamos buscar os 50%. E depois no terceiro degrau, os 25%. Então, mais clarinho aí. Então, na elipse superior, nós vamos fazer o mesmo processo, só que os degraus, depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês, mas os degraus, ó, aqui dentro, invertidos, sendo a parte, nesse caso aqui, o lado esquerdo, o lado com mais preenchido. Vamos aumentar um pouco esse degrau aqui. E agora, nós vamos utilizar o próprio lápis para misturar esses degraus. Pego o lápis bem atrás, tento deixar ele o mais deitado possível, usando a lateral da mina para fazer mais exposta. E então eu vou passando o lápis sem forçar muito, justamente na junção dos 2 degraus. E agora nós vamos tentar desmanchar essa linha que existe entre os degraus. Então aí passando o lápis, nós vamos misturando os tons com o próprio lápis. Então percebam que já não enxergamos tão claramente, que é justamente borrar essa diferença entre um degrau e outro. Mesma coisa aqui com essa parte dos 50% para 25%, ó, com o próprio lápis eu consigo borrar, e depois com 25% com o 0. Então eu tenho que misturar com o branco do papel, então eu vou passando bem clarinho, eu vou e volto, fazendo várias camadas. Se tudo der certo, você vai ter um degradê aqui, uma excelente qualidade. Mesma coisa, nós fazemos para o outro lado. Nesse caso aqui, podemos desmanchar os 3 degraus de uma vez, como se eu estivesse passando ali com a força de uns 10 a 20%, e deixando o próprio lápis borrar, misturar e difundir essas misturas. Para o chão aqui, nós vamos fazer o lado que está mais
escuro aqui, nós vamos tentar fazer um degradê, ó, direção ao chão, que essa aqui seria a sombra projetada, sombra que algum objeto projeta na superfície. Quero pegar agora aqui o primeiro vaso que nós desenhamos, de apagar as linhas guias. Então, por isso é muito bom essa borracha látex, que me permite ter um controle melhor. Fazer o desenho do contorno. Lembrem-se, usem o cotovelo, só a metade da elipse de baixo e então a elipse superior. Lembrando também, vejam como que os cantos da elipse são fundamentais. Ela não pode ficar com pontas, ele é um círculo achatado, então tem que ser bem circular. Vou fazer, ó, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Parte interna, ó, só que nós vamos tentar meio que aproximar, ó, fazer curva por causa do formato da elipse. Então vejam sempre que esse degrau tem que acompanhar o contorno do objeto. Primeiro degrau, tentar homogeneizar, então deixar parecida com a linha de contorno. E dessa forma eu vou ter um contorno bem definido, porém eu não enxergo mais a linha do contorno. E isso faz uma grande diferença no desenho. Você ter uma forma muito bem detalhada e definida, mas sem ter aquele traço escuro em volta. Nenhuma pessoa tem um traço escuro em volta do corpo. Nenhum objeto tem uma linha preta demarcando. Nós não temos essa definição aqui. Então, por isso que quando nós conseguimos fazer desenhos em que mais importante as diferenças entre as partes claras e escuras, quando nós conseguimos fazer essa relação entre partes claras e escuras na definição do desenho, ele vai parecer muito mais realista, vai parecer mais natural. Então essa é uma das buscas de um desenho mais artístico, de um desenho mais realista dessa forma. O desenho com traço é extremamente simbólico e muito bom, mas para algumas atividades. Sem o traço, já busca outras características. Segundo degrau, 50%. Também vejam como que o preenchimento vai acompanhando a linha de contorno. Terceiro degrau, bem claro. E aí eu tenho o zero. Então, com o próprio lápis, agora vamos ver o que acontece. Percebam como que eu consigo indo e voltando. Uma pressão bem suave, digamos assim, moderada. Eu consigo misturar os degraus. Então eu estou criando mais degraus entre eles, tendo uma base, então, como base apenas 3. Conforme essa escala vai se aproximando do centro, tá? Ele tem que ficar cada vez mais na vertical, porque eu sempre enxergar essa linha do centro aqui, quando tem luz e sombra, assim vai estar na vertical quando eu estou no meio da peça. E depois ela vai voltar a acompanhar a curvatura da peça. Então vejam aqui, usando o lápis para fazer a mistura. Mesma coisa dentro da elipse. Então isso aqui já melhora bastante, mas aí eu tenho esse outro lado, as linhas do contorno aparecendo. Então eu vou fazer os degraus aqui, ou então fazer nesse caso eu já vou fazendo direto aqui o degradê, cuidando para que não apareça mais o contorno. Eu faço esse contorno aqui bem destacado e usando o lápis para misturar. Parte de cima eu desmancho até a metade aqui, desmancho para o centro. Aqui eu posso desmanchar um pouco para baixo, aproveitar a sombra que já tem aqui. Em cima eu desmancho bem um pouquinho. Lembrando também, isso aqui não é realmente um desenho com luz e sombra. É apenas nós estamos exercitando o controle dos tons possíveis com o nosso lápis. Então agora vamos fazer uma sombra que vai se estender assim para o lado. Vocês podem cruzar as linhas, fica muito bom. E vejam como fica muito interessante, como já fica muito diferente quando nós temos utilizando essas técnicas em conjunto, né? Aprendendo a controlar a intensidade do nosso lápis, a trabalhar os tons como uma escada, e aí a gente consegue cada vez mais passar a ilusão de que esse desenho tem profundidade, ele é um sólido, ele tem volume. É isso que nós buscamos, criar a ilusão de volume através do desenho. Caso estejam gostando, dá um joinha,
Compartilha esse curso com seus amigos, com as pessoas que gostam de desenhar, com o seu avô, com a sua avó, com o seu pai, com a sua mãe, aquela pessoa que queira se dedicar um pouco mais ao desenho e precisa desse conhecimento para perder o medo e se aventurar no maravilhoso mundo das artes visuais. Então, até o nosso próximo encontro.